Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, move nos nossos corações. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em todo o tempo. Por isso, Pai, nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, boa noite. Seja bem-vindo ao Alcance Mais. Voltamos, à forma online, mas nós sabemos e temos a convicção que o Espírito Santo ele não está preso a quatro paredes. Por isso eu creio que aí aonde você está, Ele pode te alcançar nessa noite, Ele pode ministrar o seu coração. E a minha oração e o meu desejo é que você possa abrir o seu coração, abra o seu entendimento e se permita ser tocado, ser ministrado pelo Espírito Santo. E é interessante que ao longo desse mês de fevereiro, nós estamos com a temática do sobrenatural. Um mês onde nós fomos ali bombardeados, não só do ensino, mas de liberações da parte do Senhor, cultos onde a presença do Senhor era muito poderosa, era muito manifesta. Vemos muitos testemunhos, ouvimos muitos testemunhos. A cada domingo tínhamos aqui um vídeo onde traziam os testemunhos. Sabemos que tem muito mais do que aqueles que chegaram até nós, e sabemos que Deus tem feito, sabemos que Deus está fazendo e sabemos que Ele vai continuar a fazer. Mas o Senhor colocou algo no meu coração, especificamente nesse mês, depois de todo esse transbordar de ensino, de tudo aquilo que aconteceu no nosso meio. O Senhor colocou algo no meu coração e veio em forma de uma pergunta. O que eu vou fazer a partir de agora com todo esse depósito que foi derramado na minha e na sua vida? Talvez venha um senso de responsabilidade, o que eu vou fazer com tamanha carga que foi liberado sobre a minha vida? E eu quero fazer uso das palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, de 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Algumas traduções trazem do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós seremos expostos à Tua Palavra. A Tua Palavra ela é verdade, a Tua Palavra ela é rema para as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, eu peço nesse momento que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. Existe uma expectativa no céu a respeito daquilo que vai ser liberado nesse momento. E eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo encontre no nosso coração o refúgio para essa palavra. Por isso, Deus, fala ao nosso coração de uma maneira profunda. Que tudo aquilo que é meu, do homem, cesse agora. E que eu seja apenas um canal do Senhor aqui na terra. Por isso, Deus, eu quero já Te dar toda a honra, toda a glória que é devida ao Teu nome, Pai. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu leio esse texto, e pensando nessa pergunta que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso tentar entender um pouco do contexto ao qual essa cidade de Corinto vivia. Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, naquele período, assim como Roma, assim como Alexandria, assim como Éfeso. Era uma cidade de muita relevância. Era uma cidade onde tinha um grande fluxo de pessoas, uma cidade onde muitos jovens estavam ali, uma cidade onde muitas pessoas, em virtude da prática esportiva, se dirigiam até essa cidade. Então era uma cidade onde realmente existia um comércio muito intenso, um comércio muito grande. Por outro lado, essa cidade também, ela era uma cidade muito intelectual. Um dos principais hobbies desse pessoal que morava em Corinto era ir até as praças públicas e ali verem aqueles grandes oradores, aqueles grandes filósofos defenderem ali as suas teses, defenderem ali aquilo que eles acreditavam.
né? E eu fico me questionando, imagina só no dia de hoje, né? Como hoje aqui no nosso tempo, nós chegamos para os nossos filhos e falar assim: filho, hoje temos um programa legal. Nós vamos ali até uma praça aqui de Curitiba e vamos sentar ali e vamos ouvir aqueles oradores, aqueles filósofos defendendo aquilo que eles acreditam. Eu vou falar por mim, eu não acho que isso seria um programa tão interessante, principalmente para levar os nossos filhos, né? Mas era essa a realidade dessa cidade. Eles gostavam e praticavam essa situação de irem até as praças verem esses homens. Era uma cidade também que, por outro lado, a questão da imoralidade, ela era muito intensa, né? Pecados de homossexualidade, prostituição, existia muita prostituição e existia muito homossexualismo ali naquela cidade. Era uma cidade bem depravada. Era uma cidade também com muitos deuses, né? Eles acreditavam em muitos deuses, tinham muitos ídolos. Então esse era o contexto da cidade de Corinto. E Paulo, quando chega a essa cidade, ele vê todo esse contexto. E Paulo, né, todos nós sabemos, um grande homem de Deus, com poder de oratória maravilhoso, né? Ele foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, né? Então Paulo era um homem muito culto, né? Um intelecto muito altíssimo, e é interessante que ele chega nessa cidade, e ele se desarma de todo o seu conhecimento, de toda a sua bagagem, para que ali ele se apresentasse não como esse homem capacitado, né, na sua eloquência para pregar o evangelho, mas ele chega nessa cidade como uma testemunha. Ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha de depósito, de conhecimento humano na sua vida, e ele chega diante daquela cidade como uma testemunha. E eu quero responder a minha pergunta de o que eu vou fazer com tudo isso, né, ou o que nós iremos fazer com tudo isso que recebemos, com essa palavra ou com essa frase, que nós devemos ser testemunhas do poder do Espírito, né? Eu quero te convidar, e essa é a minha oração, para que nós possamos, mediante a tudo aquilo que foi exposto a nós, que nós possamos ser testemunhas do poder de Cristo, do poder do Espírito que habita em nós. Quando nós olhamos para o cenário que nós vivemos hoje, né, para o nosso mundo atual, não é muito diferente do cenário que vivia a cidade de Corinto. Tomadas as devidas proporções, nós vivemos um cenário onde existe muito pecado, muita depravação, muitas coisas que desagradam, né, o nosso Deus. Então, nós sim, dentro desse contexto, nós precisamos manifestar o reino. Nós precisamos ser testemunhas desse poder. E é claro que não é com nossa persuasão, não é com o nosso discurso, não é com a nossa eloquência, mas é sim, mediante um poder. E eu quero fazer aqui a minha primeira fala em relação ao poder. Eu quero destacar duas chaves que eu entendo que são poderosas para que eu e você possamos sim, efetivamente, sermos testemunhas do poder de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite é sobre o poder. Que poder é esse? Lá em 1 Coríntios 4:20 diz assim: o reino de Deus consiste em poder. 1 Tessalonicenses 1:5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Existe sim um poder que foi liberado para nós. Existe um poder que está disponível para nós. Que nós possamos e nós devemos usar esse poder que está disponível. Paulo fala sobre a forma que ele pregou o evangelho. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo nada mais, nada menos, ele fala em outras palavras, que ele chegou até Corinto, abrindo mão de todo o conhecimento, mas ele chegou ali na dependência total do Espírito Santo. Nós precisamos entender que na força do nosso braço, nós não vamos conseguir obter sucesso. O sucesso vai vir sim, mediante a minha dependência total do Espírito Santo. O pastor Luciano trouxe ensinos a respeito disso, sobre nós sermos guiados, nós sermos direcionados pelo Espírito Santo.
E nós precisamos entrar nesse lugar, nós precisamos viver essa dependência. Spurgeon falava que antes dele subir e pregar, ele subia a escada que dava acesso ao púlpito falando: Espírito Santo, eu dependo de você. Espírito Santo, eu dependo de você. Quando eu entendo que nós dependemos do Espírito Santo, as coisas elas começam a se tornar mais fáceis. Por quê? Porque não é na força do meu braço, é na dependência do Espírito Santo. É ali que nós encontramos todas as nossas respostas, é ali que nós encontramos respostas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E eu entendo que nesse tempo, onde nós experimentamos o sobrenatural de Deus, nós estamos virando uma chave. Eu entendo que o Senhor está conduzindo a igreja para um novo nível. Um nível de dependência total do Espírito Santo. À medida que, e a proporção que o mundo vai ficando cada vez pior, nessa mesma proporção, o Espírito Santo ele vai ser derramado, ele vai estar atuando nas nossas vidas. E mediante a essa atuação do Espírito Santo em nós, é que nós podemos manifestar, é a partir daí que nós podemos ser testemunhas desse poder. E Paulo também fala a respeito da demonstração do Espírito e do poder. E é interessante que essa palavra demonstração, no original, ela traz uma conotação de apresentar uma prova diante de uma corte. Agora, qual será que eram as provas que Paulo queria apresentar diante da corte, né? Ou diante de uma corte? O que eu creio é que Paulo queria apresentar vidas transformadas. Mediante esse cenário caótico, Paulo viu ali uma grande oportunidade de pregar o Evangelho e ver pessoas se dobrando ao senhorio de Jesus. E nada mais, nada menos do que isso é que o Senhor espera de mim e que o Senhor espera de você. Que nós possamos, através da nossa vida, através desse poder que está disponível para nós, nós possamos apresentar diante de uma corte ou diante do reino dele, testemunhas, pessoas que se dobraram, pessoas que reconheceram a Ele como seu Senhor e Salvador, e a partir desse momento, elas têm as suas vidas transformadas, elas têm as suas vidas modificadas, assim como aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você, né? O Senhor nos tirou desse lugar de morte, esse lugar de sentença eterna, de destruição, e nos trouxe para um reino de luz, um reino de glória, um reino de bênção, através desse poder que foi manifesto. Então, assim como Paulo, nós devemos apresentar essas vidas transformadas, restauradas diante do Senhor. E é claro que iremos conseguir isso, teremos êxito nesse propósito, quando nós entendemos que somos dependentes total do Espírito Santo. E existe ainda uma outra fala de Paulo, ali em 1 Coríntios de 2, 10 a 16, onde ele fala que o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo. Toda a revelação do Evangelho, ela vem mediante a revelação do Espírito Santo. E aqui eu quero destacar 3 verdades em relação a isso. A primeira delas é: o Espírito Santo habita nos salvos. 1 Coríntios 2,12 diz: temos recebido o Espírito que vem de Deus. Existe um poder do alto que foi liberado para mim e para você. E nós temos acesso a esse poder, em primeiro lugar, para experimentar e permitir que ele mude, que ele transforme a minha vida. E em segundo, que a partir de mim, pessoas sejam alcançadas. Olha em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? No momento em que eu e você, nós aceitamos e reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, esse poder, ele habita dentro de nós. Quando eu olho para o Antigo Testamento, esses momentos com o Espírito Santo, eles eram momentâneos, eles eram passageiros, eles eram transitórios, eram para um fim específico, né? Você pega a vida, por exemplo, de Sansão, a palavra diz que o Espírito se apoderava de Sansão, ele exercia algum objetivo, e assim que ele concluía esse objetivo, o Espírito o deixava. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, ali tendo um tempo com o Senhor. Ele desce e ele precisa colocar um véu no seu rosto,
né? Porque a presença, a glória de Deus é tão grande que as pessoas não conseguem olhar para o seu rosto. E ele coloca um véu. Passado alguns dias, aquele brilho começa a desaparecer. Por quê? Porque a presença, ela era transitória, ela era para um momento específico. E aquela presença o deixa. Mas ele ali permanece mais algum tempo com aquele véu, porque ele queria passar uma impressão que ele ainda estava com aquela presença. Mas Jesus Cristo veio, morreu por mim, morreu por você, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje essa presença, ela não é mais transitória, essa presença, ela não é mais para um fim específico, essa presença hoje, ela habita dentro de mim, e ela habita dentro de você, a partir do momento em que você se rende ao senhorio de Jesus, a partir do momento que você entende que Ele é o Senhor sobre a sua vida, a partir do momento que você recebe Ele como seu único e como seu suficiente Salvador. Por isso, quando nós entramos nesse lugar, nós vamos experimentar milagres. Nós vamos não apenas experimentar na nossa vida, mas através da nossa vida, nós vamos experimentar milagres. E eu gosto muito de uma história que ilustra bem essa responsabilidade que temos, né, de carregar a pessoa do Espírito Santo. Aquelas mulheres que são mamães, né, talvez elas se recordem, talvez algumas de vocês, em algum momento da sua gestação, precisou ir até o médico, e o médico talvez tenha olhado para você e dito assim: olha, mãe, você precisa parar de se alimentar de tal alimento, porque esse alimento que você está consumindo está fazendo mal para o seu bebê. Eu tenho certeza absoluta que você, mamãe, naquele mesmo instante, né, quando saiu daquele consultório do médico, você não fez nenhum tipo de campanha, você não precisou orar, você não precisou jejuar, mas você tomou uma decisão muito rápida ali na sua vida. Você parou de comer aquele alimento que o médico falou que estava fazendo mal para o seu bebê. Por quê? Porque você estava entendendo que aquilo que você estava consumindo estava de alguma forma prejudicando aquilo que você carregava. Quando eu transfiro isso para o Espírito Santo, e eu entendo que dentro de mim eu carrego essa presença, nesse instante, eu preciso parar de me alimentar com coisas que vão fazer mal para Ele. Eu preciso parar de falar coisas que vão fazer mal para Ele, porque eu estou carregando a pessoa do Espírito Santo. E isso é tão tremendo, isso é tão poderoso. E quando eu tenho essa revelação, e quando eu tenho esse ensino, eu começo a experimentar milagres. Olha só que interessante, Atos 27 conta a história de um jovem chamado Eutico. Paulo estava ali pregando, e já fazia muito tempo que ele estava pregando, e esse jovem estava ali sentado na janela. Daqui a pouco ele cai dessa janela e morre. Paulo desce, chega próximo desse jovem, dobra seus joelhos, ora com ele, e a palavra diz que Paulo sobe e vai se alimentar. Acabado ali aquela reunião, o jovem levanta e vai embora para casa com os seus amigos. Ou seja, ele ressuscitou. E por quê? Porque um homem, assim como Paulo, entendia quem ele carregava, entendia que ele podia expressar e pregar o Evangelho não apenas com palavras, mas com poder, com demonstração de poder. E é isso, é esse comissionamento que o Senhor tem trazido para nós. É esse lugar que o Senhor quer que eu e você, nós possamos ocupar. Esse destravamento que aconteceu ao longo desse mês de fevereiro, na minha e na sua vida. E nós vamos sim experimentar milagres poderosos da parte de Jesus. Eu fico imaginando, dentro desse contexto, dessa cena, né, Paulo ali orando e aquele jovem ressuscitando, eu fico imaginando os visitantes, né? Imagine ali a expressão de espanto deles ao ver que um jovem que tinha caído da janela, tinha morrido, e aquele homem que estava trazendo a palavra, desce até lá, ora com ele, e ele ressuscita. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse ali na condição de visitante naquele culto, eu ficaria muito tocado e queria saber mais, né? Queria viver aquilo que aquele homem estava vivendo. E a palavra de Deus fala que nós vamos fazer coisas maiores que o nosso Senhor Jesus fez, né? Então nós temos aí todo o sobrenatural para viver, o sobrenatural para expressar no reino, expressar o reino de Deus, chamar a existência, o reino dos céus para o reino da terra, né? As pessoas que estão aí fora, elas não conhecem o poder que nós temos, mediante, né, a pessoa do Espírito Santo que habita
em nós. Então eu oro, né, e eu quero que o Espírito Santo possa mexer com você, assim como tem mexido comigo, que nós possamos entrar nesse lugar, de viver o sobrenatural, de ver milagres, não só na minha e na sua vida, mas através das nossas vidas, possamos alcançar pessoas com esse evangelho de poder. Um outro aspecto é que o Espírito Santo, ele sonda as coisas profundas em Deus. Né? Paulo diz que ninguém entende o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Ou seja, o Espírito Santo, né, ele é Deus. O Espírito Santo, ele conhece a pessoa de Deus. O Espírito Santo conhece a profundidade do coração de Deus. E ele pega essa revelação e traz dentro do nosso coração, porque ele habita dentro de nós. Então, o homem, ele não pode conhecer o homem na essência. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo. E por isso que eu e você, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Não apenas intimidade, mas um relacionamento sincero, estar atento àquilo que ele está falando, porque ele é aquele que busca no coração de Deus aquela revelação, aquilo que está em oculto, aquilo que ainda nós não sabemos, e traz como verdade para o nosso íntimo. Né? Eu lembro que, logo quando eu converti, as pessoas falavam assim, Deus falou comigo, e eu não entendia como que isso funcionava, eu queria que Deus falasse comigo também. E eu lembro que eu estava em uma lanchonete em Curitiba, e eu estava ali fazendo um lanche, e daqui a pouco comecei a sentir uma impressão no meu espírito. Eu comecei a sentir um desejo muito grande de falar algo para um casal que estava próximo de mim. E eu lembro que eu fiquei ali lutando comigo mesmo, né, porque parece uma coisa meio de maluco, né, como é que eu vou chegar do nada e falar para um casal algo da parte de Deus? Mas aquilo começou a consumir algo dentro de mim, e eu estava entendendo, e hoje eu entendo que era o Espírito Santo que estava pegando algo no coração de Deus e trazendo para o meu espírito, e aquilo estava me movendo a eu ter essa atitude. E eu lembro que chegou um ponto que eu não aguentava mais, eu precisei levantar, eu saí do meu lugar, fui na direção desse casal, e eu entreguei uma palavra para aquele casal. Eu lembro ali que naquele instante os dois começaram a chorar, e eu falei, uau, realmente funciona, né? Deus fala comigo. E eu comecei a entender que essas impressões que nós temos no nosso espírito, né, é algo que não é produzido pelo homem, é algo que o próprio Espírito Santo, ele busca lá nas entranhas do coração de Deus, e ele deposita no nosso coração. Querido, você quer viver grandes milagres? Comece a corresponder aos pequenos impulsos. Né? Nós dificilmente vamos viver um grande milagre já de cara, já experimentando como sendo o primeiro milagre. Mas quando eu e você, nós começamos a corresponder aos pequenos impulsos, né? Aquilo que parece que está queimando dentro do nosso coração. E quando eu correspondo a isso, eu começo a ver milagres. E toda vez que eu correspondo a isso, as coisas vão acontecendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E eu não sei você, querido, mas eu quero ser um homem sobrenatural, vivendo aqui no natural. É isso que o Espírito Santo tem mexido com o meu espírito. E eu quero te levar, através do Espírito Santo, nesse lugar também. Se você já vive isso, glória a Deus pela sua vida. Que você viva mais intensamente isso. E se você não vive ainda, que o Espírito Santo possa te chamar para esse lugar, em nome de Jesus. Um outro ponto é, o Espírito Santo leva os salvos à maturidade. O homem natural não entende as coisas de Deus. Aquilo que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. E isso é muito importante, né? Aquilo que o mundo bate palma, aquilo que o mundo celebra, o reino de Deus ele rejeita. Para o reino de Deus isso não é interessante. Para o reino de Deus isso não faz diferença nenhuma. E eu e você precisamos, através do Espírito Santo, caminhar nesse lugar de intimidade, caminhar nesse lugar de ser íntimo ao ponto da maturidade de Cristo estar disponível para nós. Olha só que interessante, em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, a mensagem da cruz, ela não veio para esse mundo, não veio desse mundo. A mensagem da cruz, ela veio de Deus para esse mundo. Não é desse mundo. É por isso que a mensagem da cruz é loucura para os homens. Aqueles que não têm o entendimento, aqueles que não têm o Espírito Santo vivificando a mensagem da cruz, para eles é loucura. Para eles é loucura. Eu lembro quando, talvez você também se lembre, quando você se converteu, que você entendeu a questão da cruz, a questão do Evangelho, você se dobrou a isso, e passou a ter como verdade na sua vida, as pessoas olhavam para você e falavam assim, cara, você mudou,
você está estranho, você está diferente, né? O que aconteceu com você? A própria vida de Paulo, né? Paulo antes, perseguidor da igreja, um homem temido, porque realmente ele prendia ali os cristãos, era um homem temido, né? Se converteu, teve um encontro com o Senhor e passou a ser um pregador, um apóstolo, teve a sua vida transformada. Eu tenho certeza que pessoas olhavam para ele e falavam assim: o que aconteceu com esse homem? Que mudança é essa? Né? E assim aconteceu comigo, e assim aconteceu com você. Pessoas que olham para nós hoje e falam assim: você está muito diferente, né? As tuas palavras, elas estão diferentes, a forma que você olha está diferente, as tuas ações, as tuas reações, elas estão diferentes, você não é mais o mesmo, e glória a Deus por isso, né? O problema seria se as coisas não tivessem mudado, se você era uma pessoa antes de Cristo e você continuasse a ser essa mesma pessoa depois de Cristo. Mas não, né? Pela graça, pelo favor do Senhor, nós temos a nossa vida transformada, nós temos o nosso caráter transformado, nós estamos caminhando para um alvo, que é se parecer cada dia mais com Cristo, né? Em Gênesis 1:26, a palavra do Senhor diz que Deus nos formou à imagem e à semelhança dEle. Então nós precisamos caminhar aqui nessa terra como sendo a expressão do céu aqui na terra, né? Eu e o meu caráter tem que reproduzir o caráter de Cristo, seja nas nossas decisões, seja nas nossas reações, né? Nos momentos mais conturbados e difíceis, nós precisamos entender que nós temos essa maturidade de Cristo. Nós estamos passando por uma pandemia, né? Mais uma vez, estamos aí com lockdown, não podemos sair das nossas casas, toque de recolher, né? Um momento muito tenso, né? Talvez aí você esteja passando momentos de desespero, né? Talvez tenha perdido algum ente querido, talvez o cenário, ele não é um cenário muito favorável, ele não é aquele cenário que você está dando glória a Deus, né? Claro que deveria sim, mas nós entendemos porque temos emoção, e não é muito fácil, mas quando eu entendo, né, que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, que nada sai do seu controle, que não importa essa pandemia, querido, creia, essa pandemia ela vai passar, em algum momento ela vai parar, e nós vamos voltar às nossas atividades, mas pode ser que venha outra, pode ser que venha alguma outra situação que te tire de uma zona de conforto, pode ser que venha alguma outra situação que mexa, né, com a sua maturidade, que mexa com aquilo que você crê. E qual vai ser a nossa reação, né? Como que nós vamos reagir em relação a isso? Nós precisamos entender que existe um poder de Deus disponível para nós, e nós podemos acessar esse poder quando essas situações sobrevêm sobre nós, né? Quando uma dificuldade vem, quando perdemos um ente querido, esse poder está disponível, né? Esse poder, além de transformar a nossa vida, esse poder, ele tem um grande poder de mudar o nosso coração, né? De quando nós olharmos para uma situação onde aos olhos naturais não tem mais saída, mas pelos olhos da fé, né? Porque nós não vivemos por circunstância, nós caminhamos por fé, né? Não por vista, mas por fé. Então, por fé, que nós possamos nesses momentos difíceis, assim como esse que estamos vivendo, né? Não sabemos, são tantas incertezas que nós temos, né? Como vai ser, até quando vai ser esse toque de recolher, até quando vamos ficar em lockdown, não importa até quando vai ser, o que importa é que Deus tem todo o controle, o que importa é que em meio a essas circunstâncias, Deus quer que eu e você, nós possamos ser testemunhas do poder dEle. Pessoas que moram próximo de você, né? Pessoas que trabalham junto com você, elas estão esperando ali para que você se manifeste como um filho de Deus, que você se manifeste como alguém que tem uma palavra de cura, que você que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Uma palavra que vai trazer luz em meio às trevas. Nós somos chamados para ser o sal do mundo, né? Trazer esse tempero para o mundo, e isso está sobre os nossos ombros, isso está sobre a nossa responsabilidade, e não na força do nosso braço, porque como eu já disse, nós, na força do nosso braço, nós vamos se frustrar, nós não vamos conseguir, mas quando nós vamos debaixo desse poder, o poder de Deus, as coisas, elas vão acontecer. Em Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Querido, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós devemos entender que esse Evangelho é o Evangelho de poder. E esse Evangelho de poder, ele é pregado com demonstração desse poder. Eu creio e tenho para mim que está chegando um tempo, né? Chegou esse tempo, onde você simplesmente pregar o Evangelho com
palavras, né, dizendo, ó, Jesus te ama, tudo bem, Jesus me ama, eu posso até aceitar isso, mas a minha vida não foi mudada, a minha vida não foi transformada ainda. Mas esse tempo chegou aonde nós, com demonstração do poder do Espírito, dando uma direção, dando um destino, trazendo uma palavra, liberando algo de poder sobre a vida daquelas pessoas que nos ouvem, eu creio que esse evangelho, ele vai transformar. Eu creio que esse evangelho é capaz de mudar, transformar pessoas nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Sabe, demonstrando o poder de Deus, demonstrando que o nosso evangelho não é um evangelho de simples palavras jogadas ao vento, mas é um evangelho que produz vida. O evangelho que aonde existe uma sentença de morte, nós podemos declarar vida. O evangelho aonde existe uma sentença de doença, né, um médico dando um diagnóstico que, ó, acabou, teu tempo chegou ao fim. Não, nós podemos declarar vida, nós podemos liberar cura. Esse é o evangelho que nós vivemos. Esse é o evangelho de poder. Esse é o evangelho que o Espírito Santo está nos levando para vivermos. O evangelho cheio do poder de Deus. O evangelho onde o Espírito Santo pode usar a minha e a sua vida de uma maneira poderosa, não apenas para transformar a minha vida, mas para que a gente possa transformar e impactar a vida de milhares de pessoas. É esse o evangelho que está disponível para nós. Então nós não podemos simplesmente levar a nossa vida, levar o nosso dia a dia, dizendo, olha, realmente eu sou cristão, realmente tem uma pandemia, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Não é, eu não entendo que seja essa a forma que nós devemos nos posicionar. Nós devemos crer e acreditar que Deus está no controle, que nada foge do controle dele, e que nós vamos passar por essa pandemia, que nós vamos passar por essa dificuldade, que nós vamos vencer esse problema, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Essa é a verdade, esse é o evangelho de poder, o evangelho do sobrenatural, não o evangelho natural, mas o evangelho sobrenatural, que traz o céu para a terra, e expressa na terra o reino de Deus. Então que você possa realmente entrar nesse lugar e viver o sobrenatural de Deus na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Mas eu falei de poder, eu falei sobre tudo que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. E um outro ponto que eu quero destacar é sobre a verdadeira sabedoria. Lá em Tiago 3,17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Colossenses 4, 5, 6 diz assim, andai com sabedoria, para que o que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Existe uma sabedoria que não é do homem, não é natural, é uma sabedoria divina, né? Salomão, o homem mais sábio que já existiu e que vai existir, né? Ele diante de Deus, ele pede não riquezas, o que ele pede para Deus é sabedoria, e Deus derrama sobre a vida daquele homem sabedoria, ao ponto dele ser o homem mais sábio da terra. O que está disponível para nós, além do poder, é sabedoria. E sabedoria é essa que faz toda a diferença. Sabedoria é essa que me traz a condição e a direção de como agir em determinadas circunstâncias. Sabedoria é essa que me capacita a falar diante de homens. Sabedoria é essa que me faz a falar com pessoas mais humildes, pessoas mais simples, pessoas mais de um alto poder aquisitivo, que eu possa navegar em todas as esferas da sociedade. Sabedoria é essa que faz um cientista, né, um homem culto, não entender o evangelho, mas ao mesmo tempo faz uma pessoa simples, uma pessoa humilde, talvez até um analfabeto, entender o evangelho. Porque essa sabedoria, ela não é natural. Essa sabedoria, ela é sobrenatural e está à minha e à sua disposição. E eu destaco duas verdades em relação à sabedoria. A primeira delas é que a origem da verdadeira sabedoria está em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, a sabedoria está disponível. E através do Espírito Santo, mais uma vez o Espírito Santo, nós temos acesso a essa sabedoria. É por isso que eu não consigo compreender que pessoas cristãs queiram viver uma vida cristã sem a direção e sem o relacionamento com o Espírito Santo.
Porque é Ele que faz todas essas movimentações na minha e na sua vida. É Ele que faz com que nós tenhamos acesso, em primeiro lugar, a esse poder. E no segundo momento, a essa sabedoria. Então, através de Jesus, nós temos acesso a essa sabedoria. Quando eu e você, nós reconhecemos a Cristo, nós temos acesso a essa sabedoria. O homem natural, ele não tem acesso à sabedoria. O homem natural, ele tem acesso ao conhecimento. O conhecimento, ele está disponível para mim, para você. Basta recorrermos a cursos, a livros, enfim, existe uma gama de lugares que nós podemos obter conhecimento. O conhecimento, e eu não falo contra o conhecimento, ele é bom, é maravilhoso você ter conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo, um homem que falava aramaico, um homem de grande oratória, enfim, já falei um pouco sobre isso. Mas ele abre mão de tudo isso e ele vai debaixo da sabedoria de Cristo, debaixo da sabedoria do alto. E é essa sabedoria que eu e você nós precisamos ter. E a verdadeira sabedoria, ela está disponível em Jesus Cristo. E através do Espírito Santo e por meio do Espírito Santo, nós podemos acessar essa sabedoria. Lá em 1 Coríntios 2,6 diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. E experimentados remete a maduro, a pessoas maduras. Então Paulo está dizendo que em meio a pessoas maduras, ele pôde apresentar um evangelho de poder por meio de uma sabedoria que não era humana, mas era uma sabedoria que vem do alto, por meio do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, quando eu entendo que eu posso usufruir dessa sabedoria. E por último, o conhecimento da verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 2,8 diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Sem o Espírito Santo, sem Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, nós não temos acesso a essa verdadeira sabedoria. Eu não tenho acesso ao conhecimento dessa sabedoria. Eu só posso ser um homem sábio a partir do momento que o Espírito Santo me torna um homem sábio. A partir do momento em que eu entendo que eu preciso dar um passo em relação a Cristo, de reconhecê-lo como meu Senhor e como meu Salvador, eu me rendo a Ele. Nesse momento o Espírito Santo começa a habitar dentro de mim. Existe um poder que é liberado, junto com esse poder vem uma sabedoria, que não é conhecimento, é sabedoria que vem do alto. E aí eu começo a caminhar em maturidade, aí eu começo a ver circunstâncias onde eu tinha tanta dificuldade de resolver. Hoje parece que como uma sabedoria vindo do alto, eu olho para aquele mesmo problema, olho para aquela mesma situação e eu tenho uma resposta para aquilo. É claro que isso não é meu, isso é genuinamente vindo do céu. E é interessante que está ao meu dispor, está ao seu dispor. Agora a minha pergunta é, por que eu não uso isso? Por que eu não usufruo disso? E fico levando a minha vida ali entre trancos e barrancos, sabendo que existe um poder disponível, sabendo que existe uma sabedoria do alto disponível, eu podendo usar isso na minha vida e eu podendo usar isso na vida de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam e vivam aquilo que eu vivo. Por que eu não vivo isso? E eu creio que o Espírito Santo, ele está nos levando nesse lugar, de vivermos intensamente essas duas chaves poderosas, que fazem toda a diferença na nossa vida. Primeira delas, o poder que está disponível. A segunda delas, a sabedoria de Deus que também está disponível para mim e para você. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, é isso que o Senhor tem me conduzido a caminhar, a buscar isso. A cada dia nós precisamos crescer, assim como a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, a cada manhã eu preciso receber uma porção nova de sabedoria, a cada manhã eu preciso receber uma porção nova desse poder de Deus que está disponível para mim e para você, e eu tenho certeza no meu espírito, que quando eu e você, nós caminharmos debaixo dessas chaves, debaixo dessas verdades, nós vamos ver a nossa vida transformada. Nós vamos ver a nossa vida completamente mudada. E através de nós, pessoas sendo alcançadas mediante o poder poderosíssimo do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele tem para mim e para você. Então, fica aqui o meu convite, para que eu e você, nós possamos ser testemunhas do poder do Espírito Santo de Deus.